Estamos ao vivo. Aqui em cima não está aparecendo? Daqui a pouco chega para você aí. Desce. Desce. Não apareceu ainda pra você não. Ao vivo. Já? Entra de novo lá na minha página. É pra ter aparecido já. Deixa eu ver aqui. Oi. Já, poxa, tem 4 pessoas já ao vivo assistindo. 5 pessoas já, ó. Irmãos, nós vamos começar o nosso culto aqui na sala 7 daqui a pouquinho, amém? Compartilha aí. Glória a Deus. Dá paz aí, Elias. Aê. Mas você tem que deixar mudo aí, que senão... Estamos abrindo o celular aqui, irmãos, pra gente ver quem que tá assistindo. Pra gente tentar responder a paz. Beth Fernandes. Ô, irmã, paz. Deus abençoe, amém? Estamos com 6 pessoas aí ao vivo. Glória a Deus. Aleluia. Já tá, tem um delay aí. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos aqui hoje na sala 7 para a gente adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Que a paz do Senhor possa te acompanhar nestes dias de dificuldade. Amém? E daqui a pouco eu vou ler um contexto que Deus me deu hoje para vocês. Mas antes de tudo, vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Quando não... Aleluia. É isso aí. Vamos lá? Ao vivo é tudo assim, irmãos. Posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Sala 7. Quando não podes me ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São
escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória em Israel, e que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus, mesmo Deus. A nossa fé, irmãos, ela precisa ser estendida aonde os olhos não alcançam. Estamos vivendo um tempo de impossibilidades humanas. Estamos travados a um momento em que o homem, com toda a sua sabedoria, toda a tecnologia adquirida até esse momento, não conseguiu cessar essa situação. Foi necessária a intervenção do homem, fechar as portas, os comércios, para que pudéssemos ficar em casa e não propagar algo que não está sendo bom para a humanidade. Mas nós vivemos de fé, irmãos, e esta fé é o que nos move. Eu estava ouvindo uma pregação hoje durante o dia, na hora do meu almoço no trabalho, e aquele pastor dizia assim: levanta, ó tu que dormes. Estagnamos, irmãos. Nós paramos no tempo, ficamos no aconchego do nosso lar e esquecemos dos cultos, porque não estamos indo mais. Esquecemos de propagar o evangelho vivo, um evangelho que traz a graça, que traz a paz, que nos dá o consolo, que nos vivifica, irmãos. A Bíblia já tinha nos relatado que ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Essa união, irmãos, essa parceria, esse convívio, a igreja, ali aquele mover do Espírito Santo, ali ela se torna uma esfera, irmãos, algo especial, é algo diferente. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos conectados com Cristo. Nos dias de hoje em que vivemos, nós estamos conectados com o mundo, com os celulares, com o trabalho online, com as pessoas pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo YouTube, pelo TikTok. Enfim, irmãos, são tantos aplicativos e tantas informações e tantas formas de nos manter ocupados que nós estamos esquecendo do principal. Levantar de manhã cedo. Talvez você tenha vivido uma situação em que você não estava vivendo há muito tempo, que era levantar de manhã cedo e olhar o seu pai dentro da sua casa
e você fala: benção, pai, tudo bem? Ou a sua mãe. Normalmente, talvez, quem te acordava era o seu irmão, ou sua irmã, ou sua tia, ou a sua avó, porque cuida de você, porque os pais estavam trabalhando. Agora, com essa situação toda, irmãos, o que eu aprendo com isso? Que o pai está com saudade de nós. Saudade em que a gente chegava na igreja, às vezes triste, abatido, amargurado, ou não, talvez alegre, esperançoso por aquele culto. Mas você falava: benção, pai, cheguei. Ajoelhava, colocava o teu joelho no chão da igreja e falava com Deus. Hoje você vive essa experiência de você levantar da sua cama e andar pela casa, e você topar com seu pai no primeiro corredor, na primeira porta, ou até mesmo na saída do banheiro, ou num café da manhã, e você falar: benção, pai. Porque as portas da igreja se fecharam, nós esquecemos do pai. E não estamos falando mais com Ele, irmãos. Não estamos falando mais com Deus. Estamos isolados em nossa casa, e assim, por si próprio, isolamos a nós mesmos. E o coração do Pai clama pelos filhos. Lá no Getsemane, quando Jesus foi crucificado, Ele estava indo para a crucificação, carregando aquela cruz tão pesada sobre as costas, e não aparecia um sequer. E eu acredito que Deus lá de cima falava assim: onde estão aqueles que diziam amar ao meu filho? Onde estão aquelas pessoas que andou com Ele, que viu os milagres que estavam com Ele? Nós estamos vivendo isso, irmãos. Quantos milagres Deus te deu? Era para a gente estar cantando outros louvores aqui, mas eu não sei porquê, mas Deus me trouxe para esta palavra. Quantas coisas o Senhor fez por você para que você pudesse estar esquecendo de adorar a Deus. Talvez você perde o dia inteiro no celular. Você passa o dia inteiro conversando com as pessoas. Você passa o dia inteiro na televisão, no videogame, ou assistindo um vídeo no YouTube. Mas você tem perdido a essência de buscar a Deus, nem que seja no horário do culto. Eu faço parte de uma igreja que tem mais de 300 membros, irmãos. E as nossas lives estão beirando 80, 90 pessoas. Isso porque nós fazemos pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Somando os três, em um domingo de Santa Ceia não está dando mais do que 80 pessoas. 1 hora, talvez 1h20, 1h30. Mas eu acredito num Deus que faz, né, Elias? Ele faz milagres. E se Ele não fizer, irmãos? Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. E se a porta não abrir quando tudo isso passar, porque eu perdi meu emprego, Ele continua sendo Deus. E se Ele levar mais um pela doença do Covid-19, Ele continua sendo Deus. E se Ele curar mais um, que Ele tem curado, Ele continua sendo Deus. Mas nós estamos vivendo um momento em que o nosso Pai procura, e nós estamos aqui, Senhor, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Jefferson, Deus abençoe. Está nos assistindo, minha esposa Elisete, o Zil, da nossa igreja, Deus abençoe. Vamos de louvor, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho do Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. Ah, Deus
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar deu fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar deu fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer na sua vida, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, ela vai abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, glorifica a Deus. Ele é Deus. Se curar deu fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu quero fazer um convite especial para você nessa noite. Talvez você vai assistir esse vídeo amanhã de dia, daqui uma semana, eu não sei. Mas se no momento em que você estiver assistindo esse vídeo, nós ainda estivermos passando por essa situação, eu gostaria que você desligasse a sua televisão, ou mude de canal. Pare de assistir as coisas que te trazem mal. Talvez você chegue num local onde você está muito bem, mas você encontra com uma pessoa que ela está com um dia péssimo, e ela começa a falar para você algumas coisas, e vai falando, e com certeza alguma daquelas coisas pode te afetar, e aquilo acaba com o seu dia, destrói a sua alegria, destrói aquilo que você tem mais de importante, que é a sua fé. A Bíblia nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Nós estamos vivendo esse momento, mas esquecemos, irmãos, e cobramos a Cristo. O que nós temos que fazer é lembrar que nós temos um Deus vivo, e a palavra de Deus diz que Ele não é homem nem filho do homem para que minta ou se arrependa do que disse. E se nós estamos passando por todo esse momento, é porque nós temos força, fé, que nós vamos conseguir chegar até lá. Para as pessoas que até o momento já estão com esse vírus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera? Você espera ser curado, você espera voltar para sua casa, você espera sair desse hospital, mas você não vê. Mas ela é o firme fundamento das coisas. Coisas são todas as coisas: cura, emprego, vida financeira, vida familiar, vida amorosa, filhos, tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus?
Então a fé é o firme fundamento para todas as coisas que se esperam e não se veem. Existem pessoas que ainda acreditam num Deus que está pregado num madeiro. Eles precisam olhar para ver, para crer. Nós precisamos esperar e ter fé, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Por isso nós dependemos de Deus 100%. E nós precisamos e temos que continuar dependendo de Deus. Você depende de Deus? Dependa de Deus, irmão. Dependa de Cristo. Eu passei o dia de hoje, irmãos, angustiado. Meu coração triste. Talvez porque domingo agora é Santa Ceia. E eu me lembrei de tantas coisas nesse dia, irmãos. Eu lembrei que quando eu pastoreava aqui no Jardim Paulista. Eu me lembrei quando eu pegava a Bíblia e abria, e eu falava, e eu citava os versículos, eu abençoava as ofertas, os dízimos, e orava pela Santa Ceia, e entregava aquelas pessoas que estavam na igreja comigo. Saudade. Eu resumo esse sentimento que eu estou sentindo hoje como saudade. Saudade de um tempo que se passou e não volta mais. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante a ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante a ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é esta música, Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres.
convidar você que está junto conosco aí. Estamos com 4 pessoas ao vivo nesse momento. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia, se fosse possível. Será que você pode parar um pouquinho o que você está fazendo? Pega a sua Bíblia. Em nome de Jesus. Compartilha comigo, irmãos. São exatamente 8 horas e 45 minutos. Dia 8 de maio de 2020. Este dia nunca mais vai acontecer. Ele nunca mais vai voltar. As palavras que eu disse até agora nunca mais acontecerão de novo. O que nós temos é o que há de vir. E é sobre isso que nós temos que nos apegar. Abra lá em Jeremias, capítulo 2, verso de número 1 e 2. Ah, irmão, eu não vou pegar a Bíblia porque você vai ler. Irmãos, quando Jesus voltar, Ele quer falar com você, não é comigo. Ele quer ter um íntimo e um particular com você, não comigo. É claro que Ele vai tratar cada um da sua maneira. Ele vai tratar comigo. Mas eu preciso que você também se doe. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti e da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeava. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei o que você tem pedido para Deus. Mas a Bíblia me diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Será que nós estamos pedindo direito? Eu queria convidar você a fazer uma oração comigo antes da gente ler esse contexto. Entender o que o Senhor quer preparado para as nossas vidas. Pai, soberano Deus, neste momento nós entregamos o nosso coração para o Senhor, Pai. Venha, Senhor, sobre as nossas vidas. Encha, Senhor, os nossos lares, Pai. Visita, Senhor, os hospitais. Visita, Senhor, as casas de recuperação. Visita, Senhor, os orfanatos, Deus. Livra, Senhor, aquelas pessoas que estão em risco, Pai. Atenda, Senhor, o nosso clamor. Atenda a nossa voz, Deus. Mesmo em situação de risco, estamos aqui nessa noite para Te adorar, Pai. A Tua palavra nos ensina em Salmos que nós temos que passar as aflições que o Senhor tem passado, Deus, e enfrentá-las, Senhor, de cabeça erguida, porque nós já somos mais que vencedores. Mas está difícil, Deus. Muitas pessoas preocupadas além daquilo que era para se preocupar. Outras não tão preocupadas quanto precisavam, Deus. Entra com a Tua glória, entra com a Tua graça. Em nome de Jesus. Irmãos, esse livro de Jeremias, eu separei 4 pontos importantes em que o próprio Deus usa Jeremias para falar com a sua igreja. O primeiro ponto, Deus sente saudade. Ele começa dizendo assim no verso 2:
vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti na tua feição quando eras jovem. A Bíblia diz: jovem vos escolhi porque sois forte. Lembra-te de você quando você foi para a igreja nos primeiros dias, na primeira semana, quando você encontrou o caminho, quando você abriu a porta do teu coração e falou: Senhor, faz morada. Lembra desse amor? Lembra? Você queria fazer todas as coisas na igreja. Você estava pronto para tudo. Você estava preparado para evangelizar de manhã, tarde e à noite. Você estava preparado para ir no monte de segunda a segunda-feira. Você queria participar do teatro, do louvor, da dança, do ministério de limpeza. Você queria fazer tudo. Nós queríamos fazer tudo. Isso era o primeiro amor. E neste texto, Deus ele pede para Jeremias: olha, lembro-te de ti. Lembro-me de ti e da tua feição, do teu rosto, da tua face quando você chegou a mim, diz o Senhor. Eu lembro de você. Eu lembro como você veio. Eu lembro como você estava, diz o Senhor. Machucado, traído, condenado, humilhado pela humanidade, pelas pessoas que talvez te rodeiam, pelos teus entes queridos, abandonado por tudo e por todos, e a única opção que você teve foi ir para a casa do Senhor. E lá Ele te acolheu, Ele te limpou, Ele te deu um nome, Ele te colocou de pé e disse para você: credes em mim? Então você vai ver a minha glória. Ele lembra, viu, Elias? Ele lembra de você, Ele lembra de mim, Ele lembra de nós. De tudo que você trouxe para a casa do Senhor, uma bagagem cheia de dificuldade, uma vida cheia de problemas, Ele foi tirando aos poucos, tirando aos poucos, tirando aos poucos, tirando todo o fardo. Ele levou sobre Ele todas as dúvidas, as dificuldades, as doenças. A Bíblia diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, aquilo que nos castigava, o Senhor tirou das nossas vidas e nos colocou em pé. O segundo ponto que eu entendo aqui, Ele lembra da saudade dos tempos. Sabe o tempo? Nós tínhamos tempo. Hoje nós temos mais tempo ainda. Estamos deixando de viver com Cristo para viver com o mundo. Engraçado, né? Quantos cultos, talvez raro, né? Porque quando a gente perde a essência do primeiro amor, em muitos casos nós vamos para a igreja por obrigação. Eu já fui para a igreja por obrigação. Mas o que é legal, Elias, deve já ter acontecido isso alguma vez com você, de você ir para a casa do Senhor sem vontade nenhuma. E aí você chega lá, parece que o pastor fala assim: olha, vai todo mundo embora, porque Deus quer falar com Elias hoje. E o culto, irmãos, é tão lindo, tão maravilhoso, que você fala assim: eu não queria nem vir para a igreja hoje, olha o que Deus fez. É o tempo. Esse é o tempo em que Jeremias relata aqui no verso número 2, que ele fala assim: e do teu amor quando noiva, e como nos dias me segui no deserto, numa terra em que não se semeava. Esse tempo que você seguia a Cristo, que você andava com Ele, ia para todos os lugares como noiva, que é o nosso terceiro ponto. Porque quando nós casamos, irmãos, nós queremos estar juntos a todo momento. Se a gente vai sair, vai comprar um pão na esquina, você vai aprender isso, Elias. Quando você casar, Deus vai te abençoar com uma noiva do Senhor abençoada. Você vai ver que quando você levantar de manhã cedo, você vai falar: amor, eu vou comprar pão. Ela vai falar assim: não, amor, peraí, eu quero ir com você. Mas eu vou te contar uma coisa, infelizmente esse amor passa. Ele esfria, da mesma forma que o nosso amor com Cristo esfria, o amor conjugal também esfria, mas eu não estou aqui para falar sobre isso agora. Mas eu estou aqui para lembrá-lo que nós tínhamos um tempo com Cristo.
nós andávamos com Ele, nós conversávamos com Ele, nós dialogávamos com Cristo, como uma noiva conversa com o noivo ali no altar. A saudade que Deus tem é a mesma saudade que Ele tem quando Ele foi obrigado a tirar Adão e Eva do jardim do Éden, porque Ele passava ali todos os dias. No finalzinho da tarde, Ele chegava e falava assim: Adão, cadê você? Cadê você, Adão? E imagina quando você vai em algum lugar e vai falar com alguém. Você foi para falar com alguém, você foi para conversar com aquela pessoa. Então quando você chega lá, o que você faz? Ei, eu chego aqui e falo: Elias, está aí? Por quê? Eu vim conversar com você. Deus, Ele tinha um momento de intimidade com Adão, e Ele chegava no jardim e falava assim: Adão, eu vim aqui para te ver. Adão, eu vim aqui para falar com você. Ei, Adão, vem cá. Depois que Ele precisou tirar o Adão do jardim do Éden, Ele pegou e disse assim: eu vou deixar escrito que eu procuro pessoas para conversar comigo. Escreve aí no meu livro sagrado: eis que procuro verdadeiros adoradores que me adorem. E quando nós adoramos a Deus, irmãos, a consequência, sabe o que é? Ele falar conosco. Porque quando nós clamamos, irmãos, Ele brada lá de cima. Quando nós clamamos a Cristo, é instantâneo. Mas existe um momento, irmãos. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Infelizmente, nessa linha do tempo, ela também tem um amor, que nós vamos perdendo ele gradativamente. Ele continua dentro das nossas vidas, com o mesmo fervor, mas a distância apaga essa qualidade do amor. É como se você estivesse com calor e começasse a se afastar de uma fogueira que te mantém aquele calor. E você vai ficando mais frio porque você está mais longe. Mas quando ele esfria demais, você lembra que a fogueira ainda está acesa e que ali você pode encontrar um calor. E aí você começa a voltar para próximo dessa fogueira. E o que Deus pediu para Jeremias dizer à igreja é: eu estou com saudade de vocês. Eu estou com saudade daquele jovem que vinha para a igreja e glorificava a Deus, mesmo o pai dele estando no bar bêbado. Mesmo ele sabendo que depois das 10, das 11, ele ia ter que enfrentar o pai dele bêbado dentro de casa. Mesmo sabendo que no dia seguinte, aquele pai de família tinha contas e contas para pagar, mas ele ainda estava desempregado. Mas ele continuava indo lá adorar e bendizer o nome santo do Senhor. É essa saudade que Deus tem vivido nesse momento. A Bíblia diz que o Senhor, Ele esquadrilha os nossos corações e conhece os nossos pensamentos. Ele sabe o nosso levantar, o nosso deitar e o nosso andar. Imagina o que Ele está esquadrilhando agora. Imagina o que Ele está pensando de você agora. Ou o que Ele pensou de você o dia inteiro. O dia inteiro você não falou com Ele. Já faz uma semana que você não pega na Bíblia. Você só pegava na Bíblia para ir na igreja. Abria quando o pastor pedia, voltava, colocava, às vezes deixava no carro, nem abria mais. Você tem noção que nós estamos sendo vistos? Olha só que interessante. Todo mundo aqui conhece o Big Brother Brasil, certo? E quando você entra nesta casa cheia de câmeras, a princípio você fica meio acanhado. Mas com o passar dos dias, os participantes vão esquecendo das câmeras. E eles começam a fazer vexame, eles começam a causar vergonha, fazer briga, beber, encher a cara. Sabe por quê? Porque as câmeras começaram a fazer parte da vida deles. Quão difícil é quando nós mudamos a rotina do nosso dia a dia. Um outro exemplo, quando você arruma o primeiro emprego, Elias, você já vai nervoso. Você não conhece ninguém, está fora daquilo que você está acostumado a fazer. Você teve que sair fora da sua zona de conforto. Mas quando vai passando os dias, os meses,
você vai se encaixando, você vai conhecendo as pessoas a qual você tem que tratar, o nome das pessoas que você vai ter que conversar, e isso vai te dando conforto. Em alguns casos até relaxa. Começa a morcegar, começa a não trabalhar direito, aí perde o emprego. A nossa vida com Deus é assim, irmãos. Nós esquecemos que nós estamos sendo vigiados por Deus o tempo todo. Aquele cantor Samuel, ele tem um louvor muito lindo, que ele fala que diante de Deus está o nosso Jesus e o Espírito Santo de Deus que clamam com gemidos inexprimíveis. E no louvor dele ele fala assim, olha, que chega até Deus, a pessoa pediu para morrer. Aí Deus olha Jesus olha para Deus assim, olha que loucura, pensamento doido, e fala assim: Deus, ela não quer morrer não, ela precisa de uma bênção, ela precisa de uma vitória, Deus, não mata ela não. Não bastando, a Bíblia diz que o Senhor deixou para nós um Espírito que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí Samuel continua falando e fala assim, aí de repente chega o Espírito Santo de Deus até Deus e fala assim: Deus, chorando, Deus, ela não quer morrer não, Pai, ela precisa de uma vitória, Deus. Então nós estamos sendo vigiados por Ele em todo momento, irmãos. Deus, Ele não pisca, Ele não pestaneja, Ele está ao nosso redor a todo momento. E nós esquecemos disso. Então nessa noite Ele me trouxe aqui para lembrar que Ele falou para Jeremias falar para a tua igreja: eu tenho saudade de você. Eu tenho saudade de te abraçar. Eu tenho saudade de te ouvir. Eu tenho saudade de falar com você e você se arrepiar quando eu estiver falando. Que vontade que eu tenho de te abraçar agora, Jesus, Espírito Santo de Deus. Pensa um pouquinho aí na sua mente agora. Você tem saudade da tua igreja? Você está com saudade do quê? Ai, que vontade de te adorar, Senhor. Que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar. Com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. São para te olhar, o meu coração para te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, Senhor.
Eu queria aproveitar que a minha tia Diva está ao vivo, junto conosco, falar para você sobre o Adriano, tia. No dia que chegou essa mensagem, quando a pessoa avisou, né? Quando a pessoa ligou para a Zete e falou: Zete, o Adriano está com Covid-19. No mesmo momento eu falei assim para minha esposa: amor, fique em paz. Isso aí nada mais é para lembrar o Adriano voltar para os caminhos do Senhor. Não que ele tenha saído, irmãos, mas a correria do dia a dia nos afasta da comunhão, de ir para a igreja. Mas quando nós precisamos, nós clamamos e nós sabemos onde procuramos. Então, tia, quero falar para você uma coisa: fique em paz, porque o agir do Senhor na vida daquele jovem